Salve galera, começando mais um episódio, o Incendiados Podcast, e a nossa convidada de hoje ela vai falar sobre arte no culto, dança e muito mais. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí galera, começamos Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui com minha irmã, Jace. Como é que você tá, Jace? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Como é que foi o dia? Muito bem, bem tranquilo. Descansei bastante, né? Ultimamente eu tô descansando já muito bem, né? Por conta da minha cirurgia que eu fiz, né? Há pouco tempo e tô aqui de molho. Ainda não consegui, né, voltar a trabalhar e meus dias é descanso agora. Aí sim, é. Ao contrário dos convidados que vêm aqui, que todo mundo fala que o dia foi corrido, então você tá só descansando, tá só de boa. Só de boa. Então bora pra essa conversa. Deixa eu falar um negócio pra você que já chegou aqui. Curte esse vídeo, gente. Curte esse vídeo agora pra você não esquecer. Comenta bastante, compartilha com os amigos, deixa aí os seus comentários. Se você está gostando dos vídeos, se está gostando do conteúdo, porque isso ajuda demais. E faça isso agora, gente, porque senão você esquece. A gente tem mania de falar, daqui a pouco eu vou curtir, no final do vídeo eu deixo o like, não deixa. Você fecha o YouTube, vai fazer outra coisa, e aí você esquece. Então, deixa o gostei, deixa o joinha, que você ajuda muito a gente. Jace, se apresenta pra gente, quem é você? Meu nome é Jacira Garcia, não gosto de ser chamada de Jacira. Eu tenho vários apelidos, é Jace, é Cira, é tia, né? Eu vou explicar por que tia. Tia, eu andava juntamente com minhas sobrinhas, para todo lado que eu ia, eu tinha que ir uma responsável. Então, eu tinha que ir. Como eu era mais nova, não tinha filhos, né? De todas as minhas irmãs, então eu ia lá, né? E você era a tia? Era a tia. Aí quando eu chegava nos lugares, o pessoal conversava com eles, né? E não sabia o meu nome, eu via eles me chamando de tia e ficou por tia mesmo. Então, qualquer um desses aí eu posso escolher pra te chamar, então, né? Pode, menos os tia, né? Não, porque tia não, tia não já quero chegou. escolher, não, tá bom. Então eu vou te chamar de Jace, beleza? Jace. O pessoal que estiver assistindo aí decide como quer te chamar e aí vai. Isso. A gente sempre gosta de começar perguntando como que foi a sua história com Jesus, como que você conheceu Jesus. E o intuito é que as pessoas conhecem a Jace, conhecem a tia, brincadeira, mas só que elas não conhecem tão a fundo. Às vezes elas conhecem, mas não conhecem tais histórias mais profundas. Como é que foi a sua experiência, a primeira experiência com Jesus? Conta pra gente como é que foi. Bom, eu sou filha de pastor, né? Então, literalmente é aqueles que nasceu no berço, né, evangélico. Então, Essa frase nos odeia. Só que acontece que todos que nasceram no evangelho não é, né, que filho de crente não é... Só filho de peixe que é peixinho, né? Não é crentinho, né? Então, assim, a minha conversão foi o seguinte: desde o decorrer da minha vida toda, né, o meu pai sempre ensinando a gente a andar nos caminhos do Senhor, né, só que a gente anda com o que eles nos ensinam, né, ele anda conforme, não que a gente quer, não é o nosso coração, nós estamos andando só porque está sendo mandado, né, e não está sendo de coração. Então, a minha conversão foi o seguinte, foi no dia do meu batismo, né? No dia, só pra entender, no dia do seu batismo foi o dia da sua conversão, é isso? Foi o dia da minha conversão. Explica essa história pra gente. Foi o seguinte, no dia, quando eu fui me batizar, né? No dia da profissão de fé, que fala que é profissão de fé, não sei se agora ainda falam, né, agora, porque na Assembleia sempre tinha isso. Profissão de fé, que era um estudo sobre o batismo. Sim. Quando chegou neste dia, o pastor, né, perguntou se eu já tinha aceitado Jesus, né? Eu ia me batizar, mas no decorrer do dia desses anos,
porque como que eu ia saber se eu queria, por que eu estava me batizando, se eu que não tinha nem aceitado a Jesus, né? Que para mim não é aceitar Jesus, né? É Jesus que nos aceita, não, né, aceitar Jesus. Então aí ele perguntou, você quer? Eu falei assim, eu quero que Jesus me aceite. Agora eu estou entregando minha vida a Jesus, né? E foi ali que eu levantei a mão, né? Perguntando se Deus queria me aceitar, se Jesus queria me aceitar. Então, foi no dia, praticamente no dia do meu batismo, porque no dia seguinte eu já ia me batizar, né? Então, foi ali eu senti que verdadeiramente eu estava entregando, né, a minha vida a Jesus. Porque no decorrer de todos esses anos, indo para a igreja, já começou a daí no batismo. Por que eu digo que depois desse dia que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus, que começou? Porque eu estava indo me batizar não por minha própria vontade, porque lá na Assembleia, assim, depois começou 12 anos, de 12 anos em diante, praticamente eles, né? Porque a pessoa já está vindo na igreja, por exemplo, é um filho de um pastor. Isso. Aí eles consideram que com 12 anos ela já está pronta para se batizar e seguir a vida. Então, então foi por não minha vontade própria, né? Então eu vinha todos esses anos não querendo, né? Não era, ia para a igreja. Você se batizou com 12 anos mesmo? Me batizei com 12 anos, assim que eu fiz, aliás, não foi um dia depois que eu fiz 12 anos. E aí eu vinha e ia para a igreja por ir, né? Porque meu pai obrigava, né? A gente praticamente era obrigado a ir. Livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão, né? Então, daí eu ia, né? Mas quando foi nesse dia que teve essa profissão de fé, né? Quando levantei a minha mão aceitando Jesus, foi aí que verdadeiramente eu entreguei a minha vida a Jesus. Você falou dessa confissão de fé. Realmente algumas igrejas, né? Acho que a maioria delas ela tem a confissão de fé da própria igreja, né? Que você crê em Jesus e a igreja tem ali um estatuto, uma confissão de fé que traz ali as linhas doutrinárias da igreja, as linhas teológicas e tudo isso. E você entra naquela igreja, faz parte daquele ministério sabendo e concordando com aquilo. Então a Assembleia de Deus tem isso, o pessoal da Presbiteriana também tem o Conselho de Westminster lá, que eles também creem nisso. E eu particularmente tenho um lado bom e um lado ruim nisso. O lado bom é que você entra no ministério sabendo completamente o que eles acreditam, então você não é enganado de nada, você entra ali sabendo o que eles acreditam e ponto. E o ponto negativo para mim é que você já entra com uma visão bíblica um pouco fechada. Porque você entra já acreditando naquilo, e a gente sabe que tem outras linhas de pensamento, outras coisas, e a gente acaba criando uma ótica. Mas é legal isso aí porque esclarece as coisas, né? Isso. Enquanto isso, meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Você chegou até aqui, curte esse vídeo agora. Deixa o like aí, porque o YouTube recomenda pro pessoal. O YouTube entende que o vídeo é relevante e a gente vai proporcionando esse canal pra frente cada dia mais. Não, já. Se continua essa história pra gente, como é que foi o seu início na caminhada? Então, a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, foi uma mudança totalmente, né? Eu comecei a sentir realmente Deus na minha vida, realmente o mover dele, né? E sentir em cada culto, em cada louvor, em cada palavra, porque no começo, né, que eu andava sem aceitar Jesus, eu lia por ler a palavra, né? Era como se fosse um livro normal. Com 12 anos já tá lendo, já tá bom. Hoje as crianças de 12 anos aí, enfim, não sabe nem o que é vida. Então, aquilo ali
eu comecei aos poucos, né? Porque fui aprendendo de pouquinho, porque estava indo, lia por ler. Então não entendia, não queria me aprofundar mais, porque era como se fosse uma obrigação. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu não faço nada por obrigação, eu faço porque eu quero, né? Por vontade própria. Então, a partir do momento, aí quando eu comecei a ler a Bíblia, a entender principalmente o louvor, né? Porque eu desde pequenininha eu gostava muito de cantar. Eu cantava e tudo que eu cantava eu queria fazer um gesto, eu queria, sabe? Então, aquilo foi entrando no meu coração, sabe? Foi entrando e eu senti Jesus comigo, né? Ia sentindo Jesus comigo, lado a lado, e crescendo, né? Na palavra e trabalhando juntamente com as minhas primas, né? Que a gente ia para todo lugar, a gente junto, né? A gente ia junto, culto das crianças junto, a igreja junto, e sempre... E eu era assim, elas falavam que eu era a crente mais, né, tipo, eu não sei dizer assim, fervorosa, né? Mas era mais, eu falava assim, que tudo pra mim, eu achava que era pecado, que era isso. Eu falei assim, não, é porque eu entendi, meu pai me ensinou desse jeito, então eu quero ir junto nesse ramo, né? E aquilo foi, né? Eu conduzindo, indo sempre. E até que, quando num culto, eu lembro que num culto de crianças, a gente tinha um culto de crianças, mas era separado, né? Era a igreja, o culto dos adultos e das crianças, era o culto lá em cima, da nave da igreja em cima, e embaixo tinha o culto das crianças, e era grande, né? E aí tinha muitas crianças, muito. A igreja era grande, Era grande. É grande ainda, Qual é a a mesma, Jardim São Carlos. É a Assembleia? Assembleia de Deus, Jardim São Carlos. Era o pastor Benedito. É um pastor rígido, né? Mas acho que foi por isso que a gente aprendeu, né? Então, nesse culto das crianças, sempre tinha um horário de oração. A líder das crianças colocava a gente para orar, né? Para clamar mesmo, né? Botava as crianças para orar logo desde cedo. Desde cedo Aí sim. E nesse dia... Eu lembro desse dia, foi o dia mais marcante da minha vida, porque foi o seguinte, era o dia que, cada dia tinha um tema para oração, para as crianças. Nesse dia era o dia do batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Então eu lembro que quando eu via o pessoal sendo batizado, né, com o Espírito Santo, eu achava aquilo um absurdo. Nossa, para que tudo isso? Por que as pessoas fazem esse barulho todo e se joga e coloca a mão pra cima e bate o pé? Eu achava aquilo ali, né, um absurdo, né? Então, nesse dia, eu comecei a orar, né, para Jesus me batizar, e eu comecei aquele clamor lá, clamor. Eu sei que quando Deus me batizou, aquilo ali foi não tem nem explicação, um renovo total, né, na minha vida, né, que aí depois as crianças, eu estava num poder tão grande que eu não vi que a gente tinha, porque acabava o culto, a gente subia, né, para se apresentar lá, ou com louvor, né, ou com oração, ou falar do que aprendeu no culto, né? Então, quando eu me dei por mim, eu já estava lá em cima, né? Eu perdi a noção do tempo,
E aquilo ali foi muito lindo. Foi Deus assim presente tão forte na minha vida que só de falar eu fico me arrepiando, E sabe? como que foi para você? Claro que na hora, eu não sei se o que você sentiu, ou o que que aconteceu ali, mas como que foi para você olhar uma coisa antes e depois ter isso acontecendo com você na hora ali? Você consegue descrever como é que foi? Não, O que que aconteceu, na verdade? assim, quando eu orava ali, clamando ao Senhor, eu sei que eu senti um quente, sabe? Meu corpo começou como se fosse queimar, mas não uma queimação assim de arder, de doer, mas uma queimação gostosa. E eu sentia leve, parecia que eu tava voando, sabe? Eu sentia, eu sentia eu pisar assim, mas eu sentia um pisado tão leve, tão tranquilo, que eu não tinha noção daquilo. Eu falei assim, nossa, como é maravilhoso, né? Como Jesus é lindo, né? E aí eu queria, sabe, conversar normal, eu começava a falar com ele, aí vinha as línguas, né? E aquilo ali, eu fiquei por horas, assim, o culto acabou, né? E lá o pessoal me chamando e eu querendo ficar lá, não, eu quero ficar aqui, me deixa aqui, né? Eu sei que eu fui embora ainda glorificando o Senhor, falando lindo, cheguei em casa. E você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. E a partir daí você começou a entender de verdade mais do Evangelho, mais do que era Jesus, começou a conhecer ele mais a fundo. Isso, a partir daí aí eu falei assim, não, eu quero esse Jesus lindo, eu quero e eu vou me aprofundar mais e, né, mais e mais, e era tudo raso, né? Por que eu tô perguntando isso? Justamente por causa desse raso. Que você falou que você ia para a igreja porque o seu pai te obrigava desde sempre. E isso acontece com muita gente. E eu tenho um receio de que pessoas estão indo para a igreja obrigadas a vida toda. E isso eu acho que pode causar algo completamente ao contrário do que realmente tinha que ser, né? Porque se você faz algo igual você falou, eu não faço nada obrigado e tá certo. Porque se a gente faz algo obrigado, a gente não faz de coração. A gente está aprendendo lá na igreja, né, que o de coração é o que é de verdade, né? E é justamente o que Deus quer da gente. Ele vê o profundo, ele vê o que é verdade. Então, se você faz algo que não é verdade, então não é de coração. Então, a gente vê aí um ensino de obrigação nas coisas de Deus. Até onde você vê que o problema que isso pode causar na igreja, o que já causou, e a gente precisa corrigir isso. Qual o problema da pessoa... Deixa eu ver se eu vou ser mais claro. Qual o problema da pessoa ir para a igreja, por exemplo, por obrigação? Porque tem um dever de ir para a igreja. Eu acredito assim que as pessoas não estão indo, mas não aceitou Jesus, assim, não teve aquele encontro. Não reconheceu, não viu quem ele é de verdade. Não viu quem ele é de verdade, entendeu? Então, eu acho que é isso que muitas pessoas precisam, eles precisam encontrar, né? Quem é, conhecê-lo de verdade, quem é ele, né? Querer saber de verdade, porque não só por ir. Eu vou porque o meu pai vai, o meu irmão vai, o meu sobrinho vai, ou vice-versa, né? Ou qualquer outro parente, amigo, mas não porque eu quero sentir aquilo. Conhecer ele, né? Buscar aprender buscar de verdade, né? A presença do Senhor. E isso é muito legal porque a gente vê os relatos bíblicos e a gente vê que as pessoas tinham uma vida antes de conhecer a Deus e uma vida depois. Você percebe que todas as pessoas que tiveram um encontro ali com Deus, que reconheceram quem Ele era, eles não foram os mesmos. Então, se a gente vive uma vida inteira sendo os mesmos, pode ser um sinal que a gente não conheceu Jesus. Então, a gente vê, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro. Ele caminhou com Jesus 3 anos. Mas ali, no final dessa caminhada, ele negou Jesus 3 vezes.
Ou seja, ele ainda não tinha conhecido Jesus e ele caminhou lado a lado. Judas a mesma coisa, Judas caminhou com Jesus ali e tudo, aprendeu, não deu certo. Só que a gente vê que depois que Jesus ressuscita e encontra com Pedro, e ele pergunta se Pedro ama, a partir daquele momento, Pedro é outra pessoa. Porque ele realmente entendeu quem era Jesus. E a gente vê o Pedro que pregou e 3.000 almas reconheceram Jesus. Eu falo, calma aí, cadê o Pedro que estava ali amedrontado, que o pessoal perguntou até aquele hino da harpa, né? O último episódio do Um dos Tais, né? Eu fiquei pela cabeça. Um dos Tais, tem o hino da harpa lá, Um dos Tais, referindo-se a Pedro, né? Você parece um daqueles. E ele, não sou eu não, não sou eu não. E a gente vê que depois disso, foi um cara que foi fiel até a morte, até o fim. E foi ali morto por amor a Jesus. Então a gente vê que a vida cristã tem o antes e o depois. Inclusive a história, né? Já parou para pensar porque a gente está no ano 2023? É 2023 depois de Cristo. Então Jesus, ele é Deus, ele é poderoso e ele é historicamente, ele é Deus, ele é tudo. E a gente está falando bastante isso porque existe uma cultura no Brasil, né? Não só no Brasil, mas acredito que no mundo, na igreja do mundo, de pessoas sendo obrigadas a ir para a igreja, ou de ir para a igreja por medo, ou de ir para a igreja por isso e por aquilo, e não porque amam a Deus de verdade. Então eu acho que o grande foco da pregação dos dias atuais é isso. Cadê a verdade? Cadê a verdade desse povo? E eu queria te perguntar, você falou, né, da experiência com línguas e tudo mais, como que foi depois disso, as suas experiências lendo a Bíblia, que a gente sabe que vem a luz do Espírito Santo, traz aquele entendimento, e eu acredito que deve ter umas experiências bem legais com isso. Sim. Depois que eu comecei lendo a Bíblia, tinha muitas coisas que o meu pai sempre lia, né? E ele explicava, mas eu não entendia aquilo ali, ou não dava atenção, crédito. É uma historinha só, né? É um livro, né? E não dá. E agora, assim, quando você lê a palavra, que você entende, né? Que Deus dá um discernimento para você entender aquilo. Nossa, muitas vezes eu peço perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu desprezei tanto a tua palavra, né? Depois de tantos anos, né? E mesmo depois que eu fui batizada e começando a ler a palavra, eu ainda desprezei um pouco, né? Porque passou uns anos ainda. A gente faz isso direto, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu fiquei um pouco ainda desprezando, né? E agora, depois, assim, de velhinha, né? Que eu não sou tão velhinha assim, né? Mas eu estou agora entendendo, né? A palavra de fato. Aí eu fico me imaginando assim, Deus, por que eu perdi tanto tempo, né? Eu nasci, né? Podia ter começado desde lá de trás. Eu podia ter já desde criança com os meus pais me ensinando, né? E eu, em vez de dar valor, não dava valor, achava que aquilo ali era, né? E aí eu fico pedindo perdão para Deus. Por que que eu não falo tanto da palavra, né? Por que que eu não fui ali meditar sempre na palavra? E cada versículo você vai aprendendo. E eu fico assim, muitas vezes maravilhada, porque um versículo só, uma passagem só, você lê hoje, você entende você vai uma versão novas, hoje, né? Aí amanhã você lê de novo a mesma palavra, aí você entende Deus te dá, né, vários entendimentos daquela palavra. Então é muito maravilhoso. Tanto que tem textos bíblicos que você já escutou várias e várias pregações e parece que aí vem um cara e prega ali e ele usa ali um negócio, uma analogia que você fala, nossa, essa eu nunca ouvi. Principalmente você, Vini. Que conversa é essa? Você, a primeira vez, né, que eu cheguei lá na igreja e eu vi, falei, o diácono Vinícius ministrando. Eu falei, nossa,
Que entendimento, Deus! Fiquei ali, ó, de boca aberta, maravilhada com o entendimento. Chegando em casa, até conversei com o Josimar, né? E falei... Quem tá aqui escutando a conversa? Que tá aqui, né? E eu falei assim, nossa, mas que entendimento aquele rapaz tem, né? Eu fiquei maravilhada com aquilo. E aí depois eu fui lá ler, eu falei assim, nossa, mas, né, eu entendi de um jeito, né, e ele de outro. Eu não sei se você lembra o primeiro dia que a gente foi lá. Não, vou tentar lembrar a pregação. Tenta falar o dia, vai que eu lembro. Ah, o dia não... O dia que eu falo assim, como é que foi lá o culto, alguma coisa assim. Agora eu não lembro, não, mas aquilo ali ficou muito... Aí eu falei, cheguei no final, ainda falei com você. Falei, parabéns, né, que Deus continue te usando na palavra, porque foi muito lindo, né? Eu só não estou lembrada mesmo qual foi a palavra. Aí você me fala, nossa, ficou tão marcado e você não lembra a palavra? Pergunta que o pessoal está fazendo nesse momento. Vai pagar. Mas ficou marcado. A gente falou muito sobre avivamento, né? Teve até um estudo lá na igreja falando sobre os avivamentos, que é uma das mensagens que eu carrego bastante, porque é uma palavra que me motiva o tempo todo, né? O poder de Deus é o que a gente mais ama, né? Eu acho que eu tenho uma alternativa, né? Porque as pessoas não têm uma curiosidade pela palavra de Deus. E é justamente o que a gente está falando esse tempo todo, que é a motivação errada para seguir a Jesus. Porque a gente pega pessoas da nossa família, nossos amigos, e a gente não fala, ó, a gente não dá a razão da nossa fé para ele, ó, a gente crê nisso. A gente crê num Deus, ó, que ele morreu e ele ressuscitou, e é assim. A gente não faz isso, a gente fala assim, ó, você tem que ir para a igreja. Sem motivo, você tem que ir, e é porque e assim funciona. E a gente vê uma motivação errada nas pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas que estão fora da igreja hoje já foram de lá. Eles estão como a gente chama de desviado, né? Por que tem tanta pessoa desviada? Eu acredito que esse é um grande ponto. Acho que a motivação é errada. O que a gente tem que entender é que a primeira coisa que a gente tem que se analisar, isso você pode fazer em casa agora, se quiser essa analogia interna, você pode fazer o seguinte, você olhar para dentro de você e ver a razão, porque só a gente sabe a razão que a gente está fazendo as coisas. Só a gente sabe a verdade no fundo do nosso coração. E o que a gente está sentindo lá no fundo é o que Deus está olhando. Então, por exemplo, se eu vou para a igreja, porque hoje aqui eu vou para a igreja porque se eu não for, o pastor vai me pegar. Essa é a verdade no seu coração. Por mais que você chegue lá e fale assim, ó, eu estou aqui porque eu amo a Deus. A verdade do seu coração é outra. Isso. Então, é o que Davi... Conhece profundo, né? Exatamente, é o que Davi fala lá no Salmo 51, cria em mim o coração, porque o meu coração não está funcionando. Então Deus, cria em mim o coração. Ô Jace. O coração funciona só para as outras coisas, mas para as coisas de Deus, que é realmente, que é pra gente sentir no fundo, né? É que aí as outras coisas a gente faz com o coração, né? Tipo, as coisas que a gente gosta de verdade. Gosta de verdade. E às vezes é porque a gente simplesmente quis aprender elas. E a Bíblia, a gente não quer aprender, tipo, a gente deixa de lado e não se torna verdade pra gente, por conta que a gente mesmo não se aprofunda. E você começou a conhecer mais de Deus, continuou fazendo parte da igreja. Você ficou quanto tempo nessa igreja? Em qual igreja? Mas você conheceu Jesus? Eu fiquei 8 anos. 8 anos? E você liderou algum grupo lá, alguma coisa assim? Não, lá não. Você liderou um grupo, né? Que você falou. Isso. A partir dessa igreja, o pastor setorial, né, mandou o meu pai para outro local, onde não tinha ninguém, né? Aliás, era uma igrejinha bem pequenininha. Ele tinha isso assim, ele mandava o meu pai para essa igreja para pastorear, para ele
né, fazer um ajuntamento de pessoas e ali crescia a igreja, né? Então, quando ele mandou para a igreja, era Jardim Telma, em São Bernardo do Campo. Lá do outro lado. Eu conheci Jesus lá, em São Bernardo do Campo. Eu era da Assembleia, eu tive que ir para lá, para São Bernardo do Campo, para conhecer Jesus, né? Meu pai era pastor, mas não dirigia, Sim, não era o pastor presidente dessa igreja. né? Então, quando a gente foi para São Bernardo, o pastor presidente mandou ele para o Jardim Telma, né? Era uma igreja bem pequenininha, acho que tinha uns 7 membros só. Aí bem no comecinho mesmo, né? Era no comecinho Isso mesmo. É legal, né? Não Você tinha, vê que o cara tem amor por isso que está fazendo. não tinha nada, né? Não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha quem tocasse, né? Então foi um começo de tudo. Uma aventura. Aí começou a chegar, a gente começou a fazer visitas nas casas, né? Meu pai, a gente chegava falando que a gente estava ali numa igrejinha, né, e tal. E tinha muitos que eram evangélicos, né? E lá, mas só que não tinha onde, porque lá é tipo, como eu vou dizer, sítio, sabe? Não tinha muita coisa, não tinha igreja, Não né? tinha igreja, não tinha muito... Era um local rural, né? Como vou dizer, né? E aí a gente começou a sair visitando nas casas, né? Andando muito, né? Para encontrar uma casa, tava para encontrar. Então, o meu pai fazia isso, ia lá buscar, ele tinha até uma perua, né? Uma combosa. Uma combosa. E ele saía, né? E pegando os crentes, os irmãos. Pegando os irmãos que já era crente? Já era crente. Aí ele pegava para mostrar, ir até essa igreja, né? Entendi. Aí depois que a gente começou um número grande, 30 pessoas. Não, mas de 7 para 30 já é 4 era vezes mais um pouquinho. Aí começou, né? A gente começou a fazer culto ao ar livre na cidadezinha, que tinha uma cidadezinha lá. E aí foram aceitando Jesus, né? O pessoal aceitando Jesus. E daí começou a crescer, né? Eu fazia parte de todos os ministérios, né? Porque tinha que ajudar. Só tinha você, só né? Tinha. Faz tudo por Jesus. Aí comecei no ministério de criança, né? Ensinar as crianças lá, ajudava uma outra irmãzinha lá. Depois eu fazia parte do ministério de jovens, do ministério de senhora, de varões. De todos os ministérios eu estava lá. Então, aí quando o meu pai achava muito lindo esse trabalho de dança que ele via nas outras, né, assembleias, né, que tinha. Só antes de você começar a falar da dança, é muito legal esse trabalho em locais que não tem igreja, né? Isso. Igual, hoje a gente vê São Paulo hoje é totalmente tomado, né, por tudo, né? Construção tem igreja para tudo quanto é lado, mas tem muitos lugares que não são assim, que eram exatamente como que você está falando, né? E o amor por vidas é a única coisa que motiva o cara a sair de um conforto para ir abrir uma igreja lá, não sei aonde, no fim do mapa, e começar a mostrar Jesus, né? Então o pastor, ele se torna pastor, se torna evangelista, se torna tudo para trazer essas pessoas somente porque ele ama as almas, que não tem plateia, não tem gente. Verdade. Meu pai tinha esse amor. Ele amava fazer isso. Ele assim, mas a gente reclamava muito, né? Tipo, né? Tô numa igreja grande, eu vou pra lá, no fim do mundo, né? A reclamona aqui, gente, né? Desculpa, mas tem que falar a verdade, né? E aí, mas ele amava isso, ele amava fazer, né?
E quando a igreja, eu lembro que a igreja estava cheia, não tinha mais nenhum um lugar, sabe? Às vezes as pessoas estavam até para fora, né? Da igreja, aí o pastor, o presidente, mandava ele derrubar e fazer uma igreja maior. E nessa igreja maior crescia o povo também, né? Aí ele falou assim, ó, agora o local já tá tudo estabelecido, vou te mandar para Mas não outra. vai derrubar e fazer uma maior de novo não, né? Não. Não precisa derrubar não. Aí ele mandava para outros, que é a Jardim Silvina, né? Ixi, você não sei onde é. Era em São Bernardo, era tudo em São Bernardo. Só nas roças. Só mandava. Agora, nessa igreja já tinha uma estrutura, né? Era uma igreja que eles construíram grande, só que não encontrava pastores que estavam ali para fazer a igreja crescer mesmo, que queria já tudo pronto, né? Aí eu creio que meu pai também foi lá e foi atrás de almas. Eu sei que lotava. E foi a vida toda. Esse sistema da Assembleia de Deus funcionou muito bem. Funciona, né? Porque, particularmente não. Quase todo crente no Brasil ou se converteu na Assembleia ou na Quadrangular, né? Qualquer um que você vai falar onde você se converteu. Ah, eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério tal. Ah, me conservi é difícil, hein? Me converti na Quadrangular. Eu só acho que eu sou eu e a Ana, a única exceção. Novas Vidas para Cristo, direto. Mas é difícil, porque a gente vê que é um trabalho muito bem feito no Brasil. A Assembleia tem em todo canto, Deus é Amor também é bem forte. E é uma igreja de Deus que proclama o Evangelho e estão aí durante bastante tempo. E você você liderou um grupo de dança, é isso? Isso. Como é que foi essa história? Essa história começou assim. O grupo tava lá, né? As crianças, só que o pessoal, eles começavam, só via as outras igrejas tendo grupo, né? De dança, né? Só que quando essa igreja do Jardim Céu, do Thelma, ó, eu trocando o nome. É só uma Jardim Thelma. Cresceu, os jovens, eles queriam alguma coisa diferente, né? Principalmente as mulheres, né? Tinha mais mulheres do que homens, né? Então, as meninas... Aí eu falei assim, tem que acontecer alguma coisa, a gente tem que prender esses jovens em alguma coisa, né? Já tinham muitos grupo de jovens, grupo de criança, grupo de... Nenhum deles prendia eles. E não, nenhum dessas coisas, né? Aí meu pai chegou em mim e falou assim, que tal você fazer aquela dança? Ele tinha um outro gestos, coreografia. Não, ele falava outra coisa, mas eu nem lembro mais, né? Faz tanto tempo que eu nem lembro. Então, aí eu falei, grupo de gestos. Ele falou, é isso, que as menininhas ficam levantando a mão, abaixa o pé, levanta e tal, né? Aí tinha uma jovenzinha que ela veio do norte, né? E lá tinha esse grupo, né? Ele falou assim, ó, você lidera com ela. Falei assim, mas eu não consigo. Ele falou assim, qualquer louvor você tá levantando a mão, tá se sacudindo toda, por que você não faz, né? E aí eu falei assim, nossa, pai, mas é muita responsabilidade, eu não vou saber lidar, né? Com liderar dança, como que eu, né? E ali a gente começou, né? Eu falei assim, eu vou fazer um teste, né? Aí eu peguei umas aulas, né, com ela, né? Porque não sabia, não tinha nem noção daquilo, nada, né? Aí a gente formou o grupo Raio de Luz.
Aí, o nome do grupo. Começamos ali no Raio de Luz. Raio de luz é manto, hein? Raio de luz é doido, hein? Aí começamos, era 8 meninas, né? Começamos ali, né? E eu lembro que a primeira apresentação que a gente fez ali foi um manto mesmo. A primeira apresentação foi, porque aí quando alguém ia ser convidado para nossa igreja, de outras igrejas, né, via a gente dançando, né, aí apresentava, as meninas lá da igreja do Jardim Thelma, dança e tal, e foi ali crescendo, 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 aí teve até um primeiro congresso, né, falei assim, nossa, a gente vai fazer o primeiro congresso, e agora, né, para se apresentar lá dentro da igreja é fácil, né? Ela não tinha, não estava, né? Mas ali eu não tinha ali aquele encontro assim com a dança, entendeu? Eu dançava porque fui ali, né? Fui tipo pro movimento, né? Não foi uma entrega total, né? Da dança. Depois que aí a gente fez esse primeiro congresso, fez o segundo, o terceiro. Depois desse terceiro, aí deu uma esfriadinha, a menina que era do norte, ela voltou para lá, né? E depois a gente fez a mudança do Jardim Thelma, né? Para esse Jardim Silvino. E lá não tinha mais, não tinha nem lá só tinha mais senhoras, né? Então eu fiquei ali, né? Parou eu liderei só até aqueles 3 anos e não foi muito além. Depois que eu parei esse ministério, foi quando eu voltei de novo para o Jardim São Carlos, né? Que aí eu não quis seguir, né, juntamente com o meu pai, porque era a minha vida toda foi... O tempo todo, né? Ele ia e levava vocês tudo junto? Levava todas. A igreja todinha? Levava, porque era a igreja toda, porque a minha família é muito grande, né? Nós somos em 11, né? Eu tenho 10 irmãos, né? Então... Era uma família enorme, né? Então era grande demais. E depois disso, aí eu falei assim, não, pai, eu vou ficar aqui mesmo no Jardim São Carlos, congregando no Jardim São Carlos, né? E fiquei congregando lá. Depois que eu saí do Jardim São Carlos, eu confesso que eu vou falar assim, eu vou estar pulando de galho em galho nas igrejas. É que você fala o bairro aqui é porque você é a mesma igreja, né? É a mesma igreja. É só a que Assembleia. São vários... Só os setores que é diferente, né? Setores. Lá de São Bernardo era o mesmo ministério, mas é setor diferente. Porque é muita igreja, né? E tem os pedaços que cada uma se reúne, tem a sede do setor. A sede. Então, aí eu voltei aqui em Jardim São Carlos, né? Que é a sede, que era a sede. Aí fiquei um tempão na sede e o pastor, como é assembleia, é muito rígido, né? Então, eu já estava maiorzinha, né? Crescendo 20, 22 anos e eu tinha assim, eu era um pouco rebelde à doutrina. Eu confesso que eu era rebelde à doutrina, porque era a doutrina da Assembleia, né? Não a doutrina bíblica, a doutrina da Assembleia. Da Assembleia, né? Que é esse negócio de cortar cabelo. Os costumes, né? Os costumes. E eu não queria, eu sempre gostava de cortar cabelo. Aí eu falei assim, para seguir para não obedecer, né, a doutrina da igreja, então, né, vou sair. E minha sobrinha, ela congregou na igreja batista, né? Na Batista Ágape, eu não sei se vocês eu já ouvi falar, mas não conheço. Do pastor F. Neto,
que ele tem até um programa no rádio. Acho que não tem mais, tinha, que era rádio, né? Naquela já é tecnologia hoje de agora ponta. avançou. Agora é a. Agora é Instagram, tem Instagram, Twitter. Twitter. Não, e tem DVD, outro. YouTube. Nas mídias aí, né? Spotify, É isso. YouTube, tem um monte. Então, aí ela conheceu, né? Essa igreja, ela falou assim, ó, tia, tem uma igreja que é muito legal, é tipo a Assembleia, só que o pessoal lá, ele tem um grupo de louvor, né? Porque na Assembleia não tem grupo de louvor, tinha a banda, né? E eu tocava na banda. Mas a banda e o pessoal que... Banda mesmo, banda de instrumentos, de sopro, orquestra, né? Orquestra, não, era banda. Tem banda e tem orquestra. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. E tem os que cantam. É. Que é o grupo de louvor, a mesma coisa. Não, Como tinha o chama, que né? canta, não, era assim, cantava no louvor da harpa. Sim, A banda tocava o louvor da harpa e só o pastor cantava. que cantava. E a orquestra tocava E a o... orquestra tocava. A orquestra tocava junto com a banda. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Então aí ela falou assim, ó, lá é diferente, tem um grupo de louvor, tem um ministério de dança, tia, né? Vamos lá, né? Aí eu falei assim, aí eu vou. Fui uma vez e gostei, né? Vi aquele ministério muito, muito lindo. Dançava diferente, né? Dançava diferente por quê? Porque tinha técnicas, né? Era a técnicas de dança, né? Que era, eles estudavam, né? A aula, tinha aulas de dança e tal. Então tinha um sentido naquilo, em tudo que ela estava É. fazendo. Era basicamente além da dança, era tipo um teatro, alguma coisa assim. Era mais dança mesmo, não tinha o teatro. O teatro é agora que muitas danças estão fazendo, teatro e dança junto, que é o que eu faço agora, né? Que é E como é que é essa dança com o teatro, mais ou menos? Explica aí pra gente. a dança com teatro é assim, é você dançar a palavra, você está dançando a palavra, você pega da palavra ali um louvor que fala sobre Determinado tema ali. determinado tema da palavra e ali você faz uma dança, né, com teatro, né, ali junto com dança. E essa é a junção. Por isso que eu falo que é teatro e dança ao mesmo tempo. Né? É que no final das contas é No só final- teatro, né? No final das contas é teatro. Aí, e quando eu cheguei lá, né, eu vi aquilo ali e falei assim, eu quero fazer parte, né? Só que eu, assim, no começo era só gesto, né? Só sabia levantar a mão, baixar, virar, era um gesto. Sushi. Não, isso aí já é técnica. Mas, lógico que é, o manche Plié. das manche de balé não é. Isso. Então, aí eu entrei nesse grupo, só que não tinha toda essa técnica, né? Eu era muito fora. Então, eu comecei a me sentir mal. Falei assim, isso aí não é pra mim, né? Não dá pra mim, porque eu não vou conseguir acompanhar as meninas, né? E fiquei ali um bom tempo, né, na igreja. Teve umas divergências. E acabei saindo ali e na igreja tinha os pastores, que agora são pastores, né? Que é a pastora Márcia e o pastor Sandro, né? Ele era do grupo de louvor de lá. E eles acabaram tendo uma divergência com o pessoal e saiu dali e foi lá e montou essa igreja que é a templo, né? Então, de lá eu saí e fui para lá com eles, da templo, né? E lá nós ficamos 9 anos. Então, quando a gente foi para essa templo, aí, templo de adoração, foi quando eu comecei a entrar no ministério de dança e a pegar técnica. E
uma escola mesmo de dança, me aperfeiçoar mesmo na dança, né? E aí você começou a fazer aí essa dança que você fala, a dança com teatro, né? Isso. Que para mim faz um pouco mais de sentido, né? Porque você pega um texto da Bíblia ali e você faz uma encenação para explicar para as pessoas ali, talvez com mais profundidade, trazer um negócio mais legal ali, para que a pessoa entenda aquele determinado texto, sei lá, sobre o filho pródigo, por exemplo. Aí você consegue fazer ali uma dança, uma coreografia, isso, uma coreografia e você traz ali alguns adereços, algumas Sim. coisas para representar. É uma peça mesmo, né? É uma... Aí eu acho que faz um pouco mais de sentido pro momento de culto mesmo, né? Uhum. Então, nesse texto, a gente pega peça, nós fazemos muito um cenário, né? Forma um cenário. Até então, eu estava conversando com a Ana falou assim, vocês fazem um cenário, não é acessórios que você usa, né? E eu falo que é muito acessórios, mas é acessórios juntamente com o cenário, né? A gente cria todo aquele cenário, né? Todo aquele movimento, porque tem que ter, né? Porque para as pessoas verem o que a gente está querendo passar. Para eles entenderem. Entender. Eu particularmente acho que esse é o grande problema dos grupos de dança. Porque eu acredito que eles vamos dançar. Aí eles escolhem uma música lá, às vezes a música não tem nada a ver com nada, e eles simplesmente dançam a música. Botam a música no playback lá e dançam a música e não falam nada, não comunicam nada com a igreja, eles só dançam a música. E eu particularmente isso acho muito sem sentido, porque a igreja não entende nada. Então a igreja não entende nada. Então quando você prepara um texto, prepara um cenário, e você faz alguma coisa passando uma mensagem, para mim faz mais sentido do que se você não fazer nada. Por isso que eu falei para você que a dança com teatro para mim faz mais sentido do que só a dança. Isso. E é assim, quando você você está no ministério, o pastor, por exemplo, tem um congresso, né? Ou tem um aniversário. Congresso é uma festa, né? É uma festa, é aquilo anual, que né? Teve dos incendiários. É tipo uma festa anual, né? A gente chama de congresso. Tem um monte de nome, tem congresso, festividade, tem aniversário. Então, aí tem um tema sobre esse congresso. Esse tema, tipo assim, tá falando de fogo. Aí você vem com a dança de água que não tem nada a ver com a dança de fogo. Vejo uma pequena nuvem. As pessoas ficam, o que tá acontecendo, né? Então, é sobre isso que é a dança com teatro. A gente pega um texto daquilo, a gente trabalha, faz acessórios. Se é de água, a gente faz um véu de água, ou faz a água mesmo, ou mesmo guarda-chuva. Para representar. Para representar, porque é isso que chama a atenção, que prende a atenção das pessoas para eles entender o que está sendo passado. Um impacto, né? Muitas vezes tem muitas danças, né? Não tô julgando ninguém quem faz, mas tem muitas danças que só tá ali, só faz aquela dança, você não entende como você falou, não entende o que está sendo passado, né? E fica por isso mesmo, a igreja não sente, porque porque não entende. Porque não entende. Outra coisa, às vezes às vezes até a dança tá linda, tá representada assim por acessórios, por cenários, mas a pessoa em si não passa aquela, sabe, aquela firmeza. Eu acho que a gente volta lá pro começo do episódio que a gente fala porque a própria pessoa não conhece, tipo, a própria pessoa não entende o que ela tá fazendo. E, cristão, ele tem que ser intencional. O cristão, ele tem que ter um alvo e saber o que ele precisa fazer. E no momento de culto, principalmente, a gente tem que ser intencional. Intencional na pregação, intencional no louvor. Eu vou cantar isso aqui porque é isso aqui. Eu vou contar uma história. Eu vou cantar Maranata, depois eu vou cantar A Gente no Céu. E não uma bagunça de temas e aquilo ali, aquilo outro ali. Porque senão a gente não consegue trazer a igreja num pensamento só.
E a gente mais atrapalha do que ajuda. Igual, às vezes tá um culto ali, igual a gente tá falando de dança, tá tendo um culto ali, completamente alinhado ali nos temas, ali, por exemplo, tá falando da volta de Jesus. Aí vem um grupo de dança e canta com, sei lá, de Abraão, falando um negócio nada a ver. Então, o cristão ele tem que ser intencional em tudo. É por isso que eu acho que faz bem mais sentido você preparar algo assim e representar. Aí pra mim é válido. É verdade. É igual que teve a festa do Incendiados agora, né? Que foi tudo, o louvor tudo alinhado, um com o outro, falando, né? Gerações. De gerações. E é a mesma coisa na dança, você tem que estar alinhadinho, né? Todo o seu, a sua dança, a sua coreografia, os seus acessórios, tem que estar tudo alinhado na mesma coisa para a pessoa entender o que foi feito ali, né? Então, quando eu fui para lá, para essa igreja, foi quando eu entendi verdadeiramente o que era dançar a palavra. Porque às vezes eu ouvia muita gente falar, eu tô dançando a palavra. Eu tô dançando a palavra. E eu, o que é dançar a palavra, né? Porque eu dançava, fazia só gestinhos, fazia... E é os mesmos passos, né? É o mesmo, só é mais profundo, né? É mais profundo, é mais pesado, é mais... Porque gesto é só vira pra lá, vira pra cá, não geralmente gesto não sai muito do lugar. E dança, você vai... Dança, né? Dança mesmo, você vai para um lugar, vai para o outro, você volta, né? E volta no início e passa o que é para ser passado. Então eu ficava assim, o que é dançar a palavra? E depois, quando eu entrei na escola de dança, Arca, que é o professor, que agora é pastor, professor Ivan, né? E pastora Cíntia agora, né? Que eles eram dois, eles saem dando aula nos ministérios, né? Nas igrejas. E de lá eu comecei a entender o que era dançar a palavra, né? E ali eu fui sentindo o que era dançar para Deus, o que era passar para Deus. Passar a mensagem através da dança. Não somente por dançar, estou dançando, né? E falando em só por dançar, teve um episódio que aconteceu. Eu estava numa determinada igreja e a gente estava conversando de ministérios, né? O que cada um fazia. Aí começou a perguntar, eu sou líder de danças, ou eu sou líder de jovens, eu sou líder disso, daquilo, coisa. E chegou pra mim e falou, você faz o que na sua igreja? Eu falei, sim, sou líder de dança. Aí ele virou pra mim e falou assim, era só dança. Aí eu fiquei assim, mas como só dança? Porque eu tenho assim, pra mim que dançar é você entregar os 3 passos de entrega, 3 formas de entrega, que é você dançar para Deus, é você se entregar, né, se doar para Ele o tempo, né, é você fazer a coreografia dançando para Deus, você tá louvando também a Deus, né, e tá entregando o seu melhor a Deus. Aí eu fiquei ali, né, imaginando, como assim só danço? Né? E aí eu pude entender que você já falou, né? Que muitas vezes, né, as pessoas não entendem, né, o que é, porque nunca foi passado, né, o que é dançar para Deus, o que é ministrar a palavra em forma de dança, né? Então aí eu fiquei ali imaginando. Aí eu perguntei para ele, mas você sabe o que é ministrar uma dança? Você sabe o que é dançar? E fui ali explicando para ele. Aí chegou no final, ele me pediu desculpa, né? E falou, agora eu entendo, você faz muito além do que a gente faz. Porque talvez eu faço não tão profundo o quanto você faz, né?
Porque ali eu achei que era só simplesmente dança. Falei, não, ali é uma entrega total, é sua entrega, é você passar a palavra de Deus para quem está vendo e para eles entenderem o que é uma dança. Para a gente finalizar, deixa um conselho para o pessoal aí que mexe com isso, que trabalha com dança nos cultos e que você acha que dá para acrescentar na vida deles ou que você acha que não dá. Pode falar, tá livre. Se quiser até olhar para a cara deles lá, ó, bem nos olhos assim, ó. Então, pessoal, se alguém chegou em você e falou simplesmente que você não é capaz de fazer, se você dançar a palavra, diz para ele que Deus te capacita. Ele não escolheu você para nada. Se ele te escolheu, é porque ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar em todos os momentos, não só em coreografia, como nos acessórios, como na formação da dança em si. Então, eu deixo o 2 Timóteo 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Se você aprendeu da palavra de Deus que você é capaz, então siga esse exemplo, vai até o fim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. É isso aí. Obrigado, Jace. Deus te abençoe. Obrigado por compartilhar a história com a gente Eu que aí. agradeço. Eu creio que edificou muitas vidas. E é isso, gente. Quer comendo, quer bebendo, quer andando, quer dormindo. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que o nome de Jesus seja elevado às alturas. E esse é o nosso desejo. Nosso desejo é que você entenda a mensagem de Jesus acima de qualquer outra coisa secundária. E é isso. Se você chegou até aqui, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.